A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecias bíblicas no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer primeiro ao nosso bom Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos juntos para estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos. Mas quero agradecer também ao nosso pastor-presidente, o pastor Ailton José Alves, bem como a toda a direção, toda a equipe da Rede Brasil, por essa oportunidade de poder usar esse veículo de comunicação através da TV, através das redes sociais, para que possamos juntos, estudar a inerrante e infalível Palavra de Deus. E agradeço também a você por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, a você que também é aluno dessa aula de escatologia e de profecia bíblica no lar. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Agradeço por suas orações, pelas mensagens que recebemos diariamente pelas redes sociais. E sempre que estamos escalados pelo nosso pastor, estamos nos templos, nas congregações, os nossos irmãos, que são telespectadores, nos procuram para parabenizar, a equipe da Rede Brasil, para parabenizar pelo programa. E eu digo sempre, que a honra e a glória é para o Senhor Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, mas a alegria é nossa. E nós lembramos mais uma vez, que se você deseja enviar uma mensagem, uma pergunta, você fique à vontade, você pode enviar a sua crítica, a sua sugestão, quem sabe tem algum tema que você gostaria que nós abordássemos aqui no programa, então mande para nós, a sua opinião é muito importante para nós. O número do nosso WhatsApp, você sabe, o prefixo é 81 e o número é o 994661010. Obrigado por abrir a porta da sua casa mais uma vez, que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Já há meses que estamos abordando este tema, que eu digo sempre aqui, um tema maravilhoso, um tema extraordinário. Nós já estudamos dezenas de profecias bíblicas e o seu cumprimento lá nos livros do Antigo Testamento e recentemente estamos estudando as profecias do Novo Testamento, Nós já estudamos as profecias do Evangelho escrito por Mateus e no programa anterior nós demos início ao estudo das profecias do Evangelho escrito por Marcos. Abre a tela, por gentileza. Bem, é claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa. Já falamos um pouco sobre João Marcos, o autor ou escritor deste segundo evangelho. Já falamos um pouco sobre o livro e também já estudamos uma profecia. Abre a tela, por gentileza, da profecia que nós já estudamos, baseada no evangelho de Marcos, que foi no capítulo 1, versículos 1 a 8, aquela profecia, aquelas palavras de João Batista, que Jesus batizaria com o Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar outra profecia registrada por Marcos, que fala exatamente sobre o estado intermediário. Mas o tema que nós vamos abordar aqui é exatamente sobre os saduceus e a ressurreição. Traz a tela, por favor. Isso, muito bem. Então, você sabe disso, que nosso objetivo aqui... Deixa eu falar nessa câmera. O nosso objetivo é extrairmos as principais profecias de cada livro da Bíblia, e nós estamos estudando a profecia, nós estudamos o cumprimento e nós procuramos extrair lições para as nossas vidas. Se você perceber, algumas dessas profecias estão relacionadas a eventos futuros e muitas delas estão relacionadas a eventos proféticos e escatológicos, como essa profecia que vamos estudar hoje. O título que nós colocamos é o mesmo que está na Bíblia Sagrada, os saduceus e a ressurreição, e nós vamos estudar hoje sobre a doutrina da ressurreição, vamos estudar um pouco sobre o estado dos mortos, detalhes baseado nesse texto bíblico. Não vamos recorrer a outros textos bíblicos, mas baseado nessa pergunta de um dos saduceus, nós vamos estudar o que Jesus ensinou sobre o estado
intermediário, o estado das almas, das pessoas que morreram salvas. Como eles estão? Será que estão dormindo? Será que estão inconscientes? Será que estão num sono profundo? É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Tenho certeza que é um assunto de interesse de todos nós. Então nós vamos tomar por base o texto que está em Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27, que tem por título Os Saduceus e a Ressurreição. Abre a tela, por favor, mais uma vez, só para nós explicarmos. Bem, à sua direita tem uma imagem meramente ilustrativa, como que João Marcos escrevendo o Evangelho, e à esquerda eu lembro mais uma vez que também é uma imagem meramente ilustrativa, é como se Jesus estivesse lá no templo conversando com os discípulos e de repente chegasse um grupo de saduceus para questionar a Jesus acerca da ressurreição. Traz a tela, por favor. Mas antes de nós estudar essa profecia, nós gostaríamos de explicar um pouco quem são os saduceus. Vamos explicar também quem são os fariseus. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos isso, que havia grupos religiosos entre os judeus que não creram em Cristo, que não receberam Jesus como Messias, e por essa razão estavam sempre questionando, fazendo perguntas capciosas a Jesus, com o intuito de pegá-lo em uma contradição. Você sabe disso. É muito comum nos evangelhos nós lermos essas ocasiões em que fariseus e saduceus estavam questionando a Jesus. Inclusive é comum nós lermos essa frase, como Jesus emudeceu um fariseu, levantou-se um saduceu, ou vice-versa. Como Jesus emudeceu um saduceu, levantou-se um fariseu. Apesar de serem grupos, em certo aspecto, rivais, eram grupos que interpretavam de forma diferente o Antigo Testamento. Nós vamos explicar sobre isso. Mas eles se uniram muitas vezes, exatamente com o intuito de pegar Jesus numa contradição. Então, era mais ou menos assim, um fariseu perguntava, questionava algo a Jesus, Jesus respondia, aí vinha um saduceu, e assim vice-versa. Então, eles estavam sempre à procura de Jesus, muitas vezes estavam próximos a Jesus, mas não estavam com aquele intuito de ouvirem a mensagem, de aprenderem, de compreenderem a mensagem ensinada por Cristo. Não, o objetivo era desfazer dos ensinos de Jesus. Então, os fariseus, vou começar falando dos fariseus. Os fariseus eram um desses grupos que fizeram oposição ao ministério de Cristo. Eles eram conhecidos pela observância rígida, não apenas da lei de Moisés, mas também da tradição oral. Havia uma tradição oral, essa é a verdade, que eles valorizavam muito mais do que as escrituras. Eles também enfatizavam a importância do dízimo, a observância das leis sabáticas. Ora, os fariseus eram tão rígidos em relação à guarda do sábado, que alguns até chegavam a dizer, por exemplo, que se uma pessoa estivesse engasgada, tivesse com a garganta irritada, por exemplo, se fosse um dia de sábado, ele até poderia engolir vinagre, mas ele não podia ao menos fazer um gargarejo, porque isso era um tipo de trabalho. Veja a rigidez da guarda do sábado. E é por essa razão que Jesus censurou os fariseus em diversas ocasiões, por causa de eles terem externalizado a religião com a sua hipocrisia, o seu orgulho, que traduzia-se num tipo de exibicionismo, de uma falsa santidade. Os fariseus, eles demonstravam uma falsa santidade a ponto de orarem nas praças, nas ruas. E eles não oravam por necessidade de orar, não, era para ser visto pelos homens. Eles, quando estavam jejuando, por exemplo, não se banhavam, não lavavam o rosto. Para quê? Para que as pessoas pudessem ver que eles estavam se consagrando a Deus. Então, eram pessoas que estavam muito mais preocupadas com o aspecto exterior do que com o interior, com a santidade interior. E é por isso, que essa palavra, esse termo fariseu, ele tem hoje um sentido pejorativo. Quando a gente chama alguém, por exemplo, quando alguém chama uma pessoa de fariseu, o termo é pejorativo, é no sentido de dizer que ele é um hipócrita, que ele está ensinando uma coisa, mas que na verdade está vivendo outra.
Mas eu quero lembrar que no programa hoje nós vamos abordar de uma forma mais específica sobre outro grupo religioso, que eram os saduceus. Eu fiz questão de falar um pouco sobre os fariseus, para que você entenda, não é, a diferença entre esses dois grupos, os fariseus e os saduceus. Então, o partido dos saduceus era formado principalmente por famílias sacerdotais, e são mencionadas diversas vezes no Novo Testamento, principalmente fazendo oposição a Jesus e aos seus ensinos. De forma geral, nós podemos dizer que os saduceus, eles reconheciam apenas o Pentateuco como escritura sagrada, com autoridade suprema. Que coisa interessante! Para eles, a lei escrita por Moisés era superior aos escritos dos profetas e às demais obras. E aí a gente faz questão de explicar algo aqui que eu espero que você compreenda. Os fariseus guardavam todo o Antigo Testamento, não só os livros da lei, mas também os poéticos, os livros históricos, os proféticos, eles guardavam todo o Antigo Testamento. Os fariseus. Os saduceus, a ênfase deles estava no Pentateuco. Então, os saduceus, eles consideravam como que o Pentateuco tivesse mais inspiração ou mais autoridade do que os demais escritos. Então, veja que no que diz respeito ao cânon das Sagradas Escrituras, os saduceus, eles eram mais enfáticos, eles davam mais ênfase à lei de Moisés. Diferente dos fariseus, os saduceus rejeitavam a tradição oral, mas o destaque que nós gostaríamos de dar no que diz respeito à doutrina dos saduceus é que, diferente dos fariseus, os saduceus não acreditavam na existência de anjos, não acreditavam na existência de espíritos, não acreditavam na imortalidade da alma, não acreditavam na ressurreição e nem no juízo final. E é por essa razão que um deles vai perguntar a Jesus sobre a doutrina da ressurreição. Mas não é porque ele tivesse dúvida, ou porque queria entender ou compreender a doutrina da ressurreição, não. Era para pegar Jesus em uma contradição, era para desfazer dos seus ensinos. Como Jesus várias vezes ensinou sobre a doutrina da ressurreição, eles foram até Jesus contar uma história, fazer uma pergunta, mas o objetivo qual era? Desfazer dos ensinos do mestre. Bem, foram apenas informações introdutórias para que você possa compreender melhor esse texto, né? Já que você sabe, por exemplo, o que eram o grupo dos fariseus, quem eram esses fariseus, quem eram os saduceus. Já que você sabe, por exemplo, que os saduceus não crê na ressurreição, não crê em anjo, não crê em espíritos, não crê no juízo final, enfim. Então já fica mais fácil você entender por que essas perguntas que eles foram fazer a Jesus. Vamos estudar o texto agora, lá de Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27. Pode abrir a tela, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus. Então os saduceus, deixa eu acrescentar aqui, né? Que esse grupo que acabamos de falar deles, que dizem que não há ressurreição, ou seja, que não acreditavam na doutrina da ressurreição. Traz a tela, por gentileza. E eu faço questão de explicar mais uma vez. O que é a doutrina da ressurreição? A doutrina da ressurreição é a doutrina que crê, que prega, que ensina, que acredita que todos os mortos hão de ressuscitar. Vou repetir isso. A doutrina da ressurreição, que é bíblica, ensina isso. Todos os mortos hão de ressuscitar. Independente de serem salvos ou não, de serem crentes ou incrédulos, todos os mortos hão de ressuscitar para prestarem conta de suas obras. Claro que serão ocasiões diferentes, né? Alguns vão ressuscitar na ocasião do arrebatamento da igreja, os salvos, os justos. Outros irão ressuscitar na ocasião da vinda de Jesus em glória. E outros hão de ressuscitar na ocasião do juízo final, que serão os ímpios, né? Então, as etapas, o período da ressurreição será diferente, mas todos os mortos hão de ressuscitar. Assim como Jesus. Você sabe disso, que Jesus morreu na tarde da sexta-feira, e na manhã do domingo, a alma e espírito de Cristo entrou naquele corpo mais uma vez. E isso é
a doutrina da ressurreição, e o melhor texto que fala sobre essa doutrina é 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, onde em 58 versículos o apóstolo Paulo fala com minúcias, com detalhes acerca da doutrina da ressurreição. Volta ao texto mais uma vez. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, ou seja, que não acreditava que as pessoas iriam ressuscitar, aproximaram-se dele. Dele quem? De Jesus. E perguntaram-lhe, ou seja, eles foram até Jesus fazer uma pergunta, mas eu já disse aqui que eles não foram perguntar porque queriam aprender ou porque estavam interessados em compreender a doutrina da ressurreição. Não, eles estavam interessados em pegar Jesus em uma contradição. Passe o texto, por favor, versículo 19. Aí um deles disse assim: mestre, olha, chamando Jesus de mestre. A pergunta é: será que eles reconheciam que Jesus era mestre? Não, com certeza não. Eles chamaram Jesus de mestre, mas não acreditavam nos ensinos de Jesus. Aí eles disseram assim: Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Traz a tela, por gentileza. Na verdade, o que esse saduceu fez foi citar as Escrituras. Na verdade, ele fez menção a um texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 e 6, que eu faço questão de ler esse texto. Então veja que ele toma por base um texto lá do Pentateuco, lá do livro de Deuteronômio. E ele vai questionar a Jesus sobre a doutrina da ressurreição. Só que ele vai contar uma história, possivelmente uma história não verídica, mas ele começa citando as Escrituras. O que nós chamamos aqui de lei do levirato. Havia uma lei em Israel em que quando o hebreu casava e ele morria e não deixava filhos, ele não gerava filhos, o que acontecia? O irmão dele casava com a viúva para gerar filhos, e aquele filho que fosse gerado ficava em nome do defunto, do que morreu. Então, por exemplo, se houvesse propriedade, se houvesse terras, enfim, se houvesse bens, que seria dado àquele filho em nome do defunto, em nome daquele que morreu. Deixa eu ler o texto. Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 e 6 diz: quando alguns irmãos morarem juntos, e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher e fará a obrigação de cunhado por ela, para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome do seu irmão defunto, para que o seu nome não se apague de Israel. Então seria mais ou menos isso. O homem casou com a mulher, por alguma razão morreu sem deixar filhos, o irmão dele vinha, casava com essa viúva, e o primeiro filho é como se eles fossem no cartório e, em vez de registrar no nome daquele que gerou, registrasse no nome daquele que morreu. Seria mais ou menos isso. Então esse saduceu toma por base esse texto bíblico para contar uma história a Jesus. E como é essa história? Passa o texto, por favor. Versículo de número 20. Pode abrir a tela, por favor. Aí eles disseram assim, né? Um deles disse assim: ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. Passe o texto, por favor. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. Passe o texto, por favor. E tomaram os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Traz a tela, por favor. Possivelmente essa história não era uma história verídica. É possível que ele tenha tomado o texto bíblico, que o texto bíblico diz claramente que se o homem morresse e não gerasse filho, o seu irmão casaria com a viúva para gerar filhos, descendência para ele. O texto bíblico existe, nós lemos. Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 e 6. Agora, essa história que
a mulher casou-se, o marido morreu, e ela casou com o irmão e ele morreu, e casou com o terceiro e ele morreu, de forma que ela casou com os 7 irmãos, possivelmente foi uma história criada, uma história inventada. Na verdade, Jesus que ensinava sobre a ressurreição, sobre a doutrina da ressurreição, e eles contaram essa história para saber de Jesus, lá na ressurreição, ou no futuro, né? No reino de Deus, ou no que podemos chamar de estado intermediário, qual desses 7 será o marido dessa mulher, já que todos casaram, já que todos possuíram, qual seria desses 7 homens, 7 irmãos que possuíram a mesma mulher, qual seria o marido dela depois da ressurreição? Passa o texto, por favor, versículo de número 23. Aí Jesus começa a responder. Volta o texto, por favor, versículo 22, para nós vermos a última frase deles, né? E tomaram-na os 7, ou seja, os 7 irmãos, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Passa o texto agora, versículo 23. Aí eles perguntaram, né? Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. É como se eles perguntassem a Jesus, traz a tela, por favor. Qual é o marido da mulher depois da ressurreição? Já que os 7 casaram com ela, já que ela foi mulher dos 7 homens, dos 7 irmãos. O objetivo qual era, você já sabe, contradizer os ensinos de Jesus, contradizer o ensino, a doutrina da ressurreição. Passe o texto, por favor, versículo de número 24. E o que é que Jesus nos ensina sobre a doutrina da ressurreição? Traz a tela, por gentileza. Observe que Jesus aproveita aquela pergunta, ainda que capciosa, ainda que uma pergunta maldosa, ainda que uma pergunta com o intuito, o intento de desfazer dos ensinos do mestre, mas Jesus aproveita a pergunta para nos ensinar algo. E sabe o que eu acho interessante? É que Deus, em sua eterna sabedoria, fez com que essas perguntas, esses questionamentos dos fariseus, dos saduceus, desses grupos religiosos, que estavam a todo instante questionando Jesus, Deus fez com que essas perguntas e essas respostas fossem registradas. Para quê? Para nos ensinar. Então a Bíblia registra não só as perguntas dos apóstolos, dos discípulos, das pessoas que bem intencionadas se aproximaram de Jesus, mas até mesmo das perguntas dos fariseus e dos saduceus. Para quê? Para que pudessem ser registradas as perguntas, as respostas, para Jesus nos ensinar. E nós aprendemos, até mesmo com as respostas de Jesus para os saduceus, nós aprendemos. Jesus aproveita para nos ensinar qual é o estado dos mortos, dos salvos, dos vivos, dos salvos que morreram, mas cujas almas estão vivas, estão acordadas, conscientes, não é? Passe o texto, por favor. Pode passar. E Jesus respondendo, disse-lhes, porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Que coisa interessante. Jesus começa repreendendo os saduceus, pelo fato de eles não conhecerem as Escrituras, a Bíblia Sagrada, pelo fato de eles não terem um conhecimento das Sagradas Escrituras. Sabe por quê? Eles não acreditavam na existência de anjos, de demônios, não acreditavam na doutrina da ressurreição, não acreditavam no juízo final, simples por não conhecerem as Sagradas Escrituras. E a falta de conhecimento bíblico, a falta do conhecimento da verdadeira doutrina bíblica, abre as portas para a pessoa crer em qualquer coisa, em qualquer doutrina, em qualquer ensino falso. Qualquer pessoa consegue convencer facilmente alguém que não conhece a doutrina, não conhece a palavra de Deus. Então, antes de responder a sua pergunta, antes de Jesus explicar sobre o estado daqueles que morreram, como eles estão, por exemplo, lá no paraíso, Jesus diz assim, olha, vocês erram. Sabe por que vocês estão errando? Porque vocês não conhecem as Escrituras. Vocês não conhecem o poder de Deus.
Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: se vocês conhecessem as Escrituras, vocês iriam acreditar na existência de anjo, na existência de espíritos, de demônios, vocês acreditariam na doutrina da ressurreição, vocês acreditariam também no juízo final. E essa é a verdade. As pessoas que estão acreditando em falsos ensinos, em falsas doutrinas, que estão sendo enganadas, que estão sendo iludidas, é exatamente porque não conhecem as Escrituras. E eu quero aqui, com muito respeito, me dirigir aos nossos queridos telespectadores. Guarde o que eu vou lhe dizer. Nós não somos exclusivistas soteriológicos. Nós não podemos dizer que a salvação só está na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós não podemos dizer isso. A igreja é composta por membros de várias denominações. Agora, guarde o que eu vou lhe dizer. Uma igreja séria, verdadeiramente cristã, ela tem a obrigação de ensinar a palavra de Deus aos seus membros. Uma igreja séria motiva as pessoas a terem a Bíblia, lerem a Bíblia e estudarem a Bíblia. Eu louvo a Deus porque, agora com muito respeito às demais denominações, a nossa igreja, ela tem o compromisso com a evangelização e com o ensino da palavra. A nossa igreja tem como base, não é, a oração, a pregação, o ensino da palavra de Deus. Então a campanha evangelizadora prega o evangelho e quando as pessoas se convertem, primeira coisa que a gente vai orientá-los: adquire uma Bíblia. Não tem condição? Nós vamos lhe dar uma. Aí a gente vai motivar essa pessoa a ir à escola dominical, fazer o curso bíblico do discipulado, participar do culto de doutrina. Para quê? Para que ele compreenda as Escrituras. Veja que coisa interessante. Na nossa igreja, por exemplo, a gente não batiza a pessoa de imediato, não. Aceitou Jesus, desceu as águas. Não. Vamos passar pelo curso do discipulado. Você vai ter 22 aulas, 22 lições que você vai aprender a doutrina bíblica e os usos e costumes da nossa igreja. Para quê? Para quando você for lá à frente da sua profissão de fé e descer as águas, você está consciente. Então, uma igreja séria, genuinamente cristã, bíblica, prioriza o ensino da palavra. Olha, tenha cuidado com essas igrejas, esses grupos religiosos que não motiva, não incentiva ninguém a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, andar com a Bíblia. Tenha cuidado. Porque foi isso que fez essa igreja majoritária crescer no passado, através de falsos ensinos, falsas doutrinas. Quando eles proibiram a leitura da Bíblia para os leigos, quando as missas eram feitas, realizadas numa língua latina, e que a membresia não tinha acesso à Bíblia, as Escrituras ficavam à mercê das interpretações do clero. E uma pessoa sem Bíblia, sem doutrina, sem ensino, facilmente é enganada. E guarde o que eu vou lhe dizer. O pior veneno que existe nesse mundo chama-se heresia. Por quê, professor? Simples, porque a heresia vai levar pessoas para o inferno. Os hereges não poderão ser salvos, vão ser condenados. Então, às vezes, as pessoas estão muito bem intencionadas. Está assim, olha, de igrejas, de religiões, de pessoas muito bem intencionadas, que às vezes estão até com o intuito de servir a Deus, de agradar a Deus, de buscar a Deus, mas o que falta? Ensino, doutrina. Ensino das Escrituras. Para quê? Para que a pessoa não seja enganada. Veja que coisa interessante. Quem eram os saduceus? Judeus. A maior parte dele, sacerdotes, guardiões da lei de Moisés. Mas Jesus diz assim: vocês erram não conhecendo as Escrituras. Passa o texto, por favor. Versículo de número 25. Aí Jesus diz assim: porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, ou seja, quando a alma e espírito voltar ao corpo, quando estivermos numa outra dimensão, deixa eu dizer assim, do outro lado da vida,
nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Traz a tela, por favor. E aí eu quero corrigir outra heresia, outro ensino herético. Muita gente diz que nós seremos anjos. Não, nunca seremos anjos. Aqueles grupos de anjos criados por Deus, se você for estudar conosco lá na Estiadeb, você vai aprender sobre isso. A classificação dos seres angelicais: anjos, arcanjos, querubins e serafins. É um grupo que foi criado por Deus, onde é um grupo seleto, é um grupo específico. Homens nunca serão anjos. Jesus disse: nós seremos como os anjos. Em que sentido? Seres espirituais, seres assexuados. Quando nós estivermos nos céus, depois que esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, esse corpo mortal se revestir de imortalidade, não haverá mais esse vínculo familiar. Eu já disse aqui várias vezes. Quando nós chegarmos no céu, todos nós seremos irmãos, filhos de Deus, irmãos de Jesus. Esse grau de parentesco aqui, pai, mãe, filho, cunhado, irmão, primo, esse grau de parentesco no céu não existe. Até porque você sabe disso. Existem pessoas que por alguma razão casou 2, 3 vezes. Casou, ficou viúvo, casou de novo, ficou viúvo, casou de novo. E se essa pessoa, né, teve 2, 3 famílias? Sei lá, vamos citar a experiência de uma pessoa que casou com 3 mulheres e teve filho com 3 mulheres. E lá no céu, como vai ser? E o caso daquela mulher que ficou viúva e casou-se novamente, lá no céu, como vai ser? Bem, não tem problema nenhum, porque todo mundo lá será irmão. Haverá lembrança, sim, lembrança haverá. Das pessoas que aqui na terra foram nossos parentes, esposas, filhos, pai, mãe, a lembrança haverá, mas o sentimento no céu é o amor, é um amor ágape. Veja que coisa interessante, que aqui na terra o sentimento é diferente. Você que é pai, você sabe disso. Você tem um sentimento, o homem tem um sentimento para com a esposa, é um tipo de amor que é o amor eros, ele tem um outro tipo de amor para com os filhos, outro tipo de amor para com os irmãos da igreja. No céu só existe uma dimensão do amor, que é o amor ágape, o amor de Deus. Volta o texto mais uma vez. Aí Jesus diz: quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Observe, Jesus não disse que nós seremos anjos, ele diz como os anjos. Passe o texto, por favor, versículo 26. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, olha que coisa interessante. Não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Olha, aí Jesus, na sua eterna sabedoria, Jesus traz a lembrança do Saduceu um texto do Pentateuco, que eles criam, que eles acreditavam, que eles tinham como livro santo, sagrado. É a ocasião que Deus fala com Moisés na sarça. E Deus disse a Moisés, não é? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Isso está em Êxodo, capítulo de número 3. Passe o texto, por favor. Aí Jesus diz: ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Deus não é de mortos, mas sim Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Que coisa interessante. Traz a tela, por favor. Então Jesus ensina, primeiro, sobre a responsabilidade de conhecermos a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Jesus repreende os saduceus dizendo assim: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Segundo, Jesus nos ensina que na ressurreição ninguém vai casar, não vai ter casamento, que nós seremos como os anjos. E Jesus vai nos ensinar que Deus é Deus de vivos, Deus não é Deus de mortos. E ele toma por base as palavras de Deus a Moisés, quando ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos. Então Jesus nos ensina também que aqueles que já morreram salvos estão vivos, acordados, conscientes, em perfeita lembrança. E como cumprimento desta profecia, nós vamos tomar um texto que fala sobre o momento da transfiguração de Jesus.
Porque nessa transfiguração apareceram dois personagens do Antigo Testamento, que foi Moisés e Elias. Então, a melhor prova de nós mostrarmos isso, que os mortos, eu estou falando hoje de forma específica, os salvos, os justos, eles estão vivos, é o exemplo de Moisés. Eu estou me referindo à alma, eu estou me referindo ao espírito. O corpo foi sepultado, está lá na tumba fria, mas a alma e o espírito estão vivos, estão acordados, estão conscientes, estão em perfeita lembrança. Vamos ver o texto da transfiguração? Que eu não vou explicar, traz a tela, por favor. Eu não vou explicar necessariamente sobre essa transfiguração hoje. Eu quero mostrar a transfiguração, essa aparição de Elias e Moisés como uma prova, uma demonstração que as almas dos justos estão vivas, ok? Acordadas. Passe o texto, por favor. Aí diz assim: e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, e eu faço questão de ler esse texto, Lucas 9, 28. Traz a tela, por favor. O texto que nós estamos estudando agora, para que você não confunda, não significa dizer que foi 8 dias depois que Jesus respondeu ao saduceu. Não significa dizer que foram 8 dias depois que os saduceus foram ao templo perguntar a Jesus. Não, já estamos em outro livro, em outro capítulo, não é? Mas capítulo de número 9 do Evangelho escrito por Lucas, não é? Eu posso dizer que foi depois da primeira multiplicação dos pães, foi após a confissão de Pedro, né, que Jesus era o Cristo. Foi 8 dias depois desses eventos que Jesus transfigurou-se. É muito possível, inclusive, que essa transfiguração tenha ocorrido antes mesmo da pergunta do saduceu. Mas nós vamos tomar por base para estudarmos essa profecia, para entendermos isso, que Moisés estava vivo, fisicamente morto, mas a alma e o espírito de Moisés estava vivo, que aparece a Jesus na transfiguração. Abre a tela, por gentileza. Lucas 9, 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessa primeira multiplicação dos pães, ou da confissão de Pedro, Jesus tomou consigo a João e a Tiago, Pedro, Tiago e João, e subiu ao monte a orar. Bem, é uma imagem meramente ilustrativa. Aí está Jesus subindo o monte aí para orar com 3 dos seus discípulos, que eram os mais experientes, né? Pedro, Tiago e João eram dos 12, os que estavam mais próximos a Jesus, e Jesus vai orar com eles, porque havia algo para revelar a eles, havia algo sobrenatural que Jesus queria mostrar aos líderes da igreja no futuro. Passe o texto, por favor, versículo 29. E o que aconteceu? E estando ele orando, ele que é em Cristo, transfigurou-se a aparência do seu rosto. As suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. É como se a glória de Deus aparecesse ali em Cristo. É como se aquele Jesus, ele demonstrasse, desse a transparecer a sua glória, como se fosse o Cristo, o Messias verdadeiramente, como ele era. Então, Jesus transfigurou-se, né? O seu rosto, as suas vestes ficaram brancas, resplandecentes. Passe o texto, por favor. Aí diz, e eis que estavam falando com ele quem? 2 varões. E quem eram? Moisés e Elias. Que coisa interessante. Traz a tela, por favor. Elias, todo mundo sabe que ele não morreu, ele foi trasladado, mas Moisés havia morrido. O corpo de Moisés foi sepultado em algum lugar que nós não sabemos onde, porque Deus o ocultou. Mas a alma e o espírito de Moisés estavam ali com Jesus, conversando. Aí estavam ali os 3, Elias como representante dos profetas, Moisés como representante da lei e Jesus como representante da graça. Abre o texto mais uma vez. Estavam falando com ele 2 varões, quem eram? Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. O que é que nós podemos aprender desse texto? Traz a tela, por favor. O que é que a palavra de Deus está nos ensinando? Está nos ensinando que as almas dos salvos, dos justos, estão vivas, acordadas, conscientes, em perfeita lembrança. Às vezes, a gente perde um ente querido, uma pessoa próxima a nós, que morreu salva, né? Que nós temos a convicção da salvação daquela pessoa, e a gente chora, a gente sente falta,
a gente sente saudades, a gente lamenta a partida, não é, de um ente querido. Quem já perdeu um pai, uma mãe, um filho, um ente querido sabe o que eu estou dizendo. Mas algo que nos conforta é saber o quê? Que eles estão vivos, a alma e o espírito estão vivas, acordadas, estão num lugar melhor do que nós, estão numa dimensão espiritual. Então Jesus aproveita aquela pergunta do saduceu, ainda que uma pergunta maldosa, capciosa, para nos ensinar 3 grandes verdades. Primeiro, a necessidade de conhecermos as Escrituras, a palavra de Deus. Segundo, para dizer que na ressurreição nós seremos como os anjos. Não haverá grau de parentesco do outro lado da vida. Mas para nos ensinar também que Deus é Deus de vivos, que as almas dos justos estão lá no paraíso, acordadas, conscientes, em perfeita lembrança e com certeza falando das experiências que tiveram com Deus aqui na terra. Eu fico imaginando, né, que no paraíso, quantas vezes Noé não já contou a sua experiência de como foi, por exemplo, construir aquela arca? Quantas vezes Elias não falou como foi aquela experiência de lutar contra os falsos profetas de Baal e Azera? Quantas vezes o apóstolo Paulo não falou da sua experiência, daquela ocasião que ele teve um arrebatamento de espírito? Enfim, os justos estão lá no lugar melhor do que nós.